Paz do Senhor, professores, jovens e adolescentes. Eu me chamo Deise, sou a comentarista da revista deste trimestre, congrego no Jardim do Estádio e lá eu sou professora na EBD. Estamos aprendendo sobre oração, baseados principalmente na oração modelo deixada por Jesus, a oração do Pai Nosso. Chegamos já praticamente à metade do nosso trimestre. Esta é a lição 6, em que vamos aprender sobre o terceiro pedido da oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade. Quero começar contribuindo com duas sugestões para a dinâmica das nossas aulas na EBD. A primeira, vocês usam perguntas para ensinar os seus alunos? Percebam que no decorrer de toda a revista, a cada lição, há muitas perguntas, há várias perguntas, provocações, com o objetivo de fazer os nossos alunos pensarem, refletirem. Perguntas são uma ótima forma de ensinar. Nosso Senhor Jesus, inclusive, usou essa ferramenta didática muitas vezes. O próprio Deus, no decorrer de toda a Bíblia, fez muitas perguntas. Então, perguntas são ferramentas didáticas muito úteis para nos fazer pensar e nos fazer refletir sobre aquilo que precisamos aprender. Então, perguntas nos ajudam a dar uma aplicação prática do conteúdo, né? A forma como nós devemos usar esse conteúdo, a forma como nós devemos aplicá-lo ao nosso dia a dia. Perguntas também são úteis porque tornam o ensino mais pessoal, particular. Aquilo que parecia distante por conta do tempo, né? Foi escrito há séculos, milênios atrás. Parábolas, salmos, histórias, testemunhos. Parece tão distante por conta do tempo, por conta ali de aspectos culturais. Mas as perguntas aqui que nós colocamos na lição, que nós temos nas nossas lições, tem também esse aspecto de trazer esse conteúdo para o tempo atual e percebermos que os conselhos de Deus são eternos. Por quê? Porque tornam o ensino mais pessoal, tira do campo teórico e traz aqui na prática de aconselhamento, na prática de instrução. Essa é a função das perguntas que o próprio Deus e o próprio Jesus fez no decorrer da Bíblia Sagrada. E nós podemos usar essa ferramenta didática também nas nossas aulas da EBD. Perguntas também são úteis porque nos fazem ver o que ainda não tínhamos percebido, né? Então, muitas dessas perguntas nos provocam, nos tiram ali da zona de conforto, estremecem, né? Ali algumas ideias, alguns preconceitos que nós tínhamos, algumas certezas, né? Às vezes certezas aí cheias de orgulho, de soberba. Então, as perguntas da palavra de Deus, e nós também podemos usar perguntas para as nossas aulas da EBD, tem aí essa utilidade de nos fazer ver o que ainda não tínhamos percebido sobre nós e sobre o mundo ao nosso redor e sobre o nosso próprio Deus. Por fim, perguntas também são úteis porque captam a atenção dos nossos alunos. Muitas vezes as nossas aulas podem ser muito teóricas e até maçantes, né, para os nossos jovens e adolescentes. Então, ter ali perguntas no decorrer da aula, perguntas abertas, perguntas que talvez nem tenham ali uma resposta pronta para ser feita, né? Não, às vezes, não são perguntas que queiram respostas prontas e corretas, não. Mas perguntas que fazem os nossos alunos pensarem, refletirem. Então, essas perguntas no decorrer da aula
captam a atenção dos nossos alunos, né? Despertam eles ali a raciocinarem, a analisarem aquele conteúdo que estão ouvindo, a aplicarem de forma prática, a aplicarem de forma particular esse conteúdo. Então, usem essa ferramenta que é a pergunta. E usem as perguntas que nós temos no decorrer de toda a lição, de toda a revista. Tem várias aqui, né? Então, usem essas perguntas aí para ter aí toda essa dinâmica, né? Dinamizar as aulas da EBD. Usem também as suas próprias perguntas, né? Pensem em perguntas. Quando estiver criando aí o seu plano de aula, construindo aí o seu esboço, pensem aí no decorrer desse esboço, em colocar algumas perguntas para os seus alunos para deixar então o seu conteúdo mais dinâmico, mais atrativo, mais provocativo para os nossos jovens e adolescentes. A minha segunda sugestão é que nós exploremos as imagens que estamos usando em cada lição da revista. Nessa lição, por exemplo, em que estamos falando sobre a vontade de Deus, o terceiro pedido da oração do Pai Nosso, colocamos aí a imagem de um controle remoto. E em outras lições do trimestre, nós colocamos aqui outras imagens. Então, nós colocamos imagens aí de máscaras, colocamos aí imagens, a imagem de um prédio em que todas as janelas estão apagadas e só uma tem a luz acesa. Então, várias imagens aqui nós usamos também com a intenção de provocar os nossos alunos. Então, quando escolhi e colocamos todas essas imagens aqui, foi também para que de forma visual, né, nós já tivemos ali, já tenhamos, né, em aula com os nossos alunos algum tipo de reflexão. É uma provocação também. Então usem, né, explorem as imagens que nós temos aí de cada lição. Como nós podemos fazer isso? Usem analogias, né? Então, quando a gente olha aqui do controle remoto, a gente está falando também do quanto nós podemos pegar o controle da nossa vida e tentar comandar a nossa história. Enquanto que, na verdade, o controle da nossa vida deve estar com o Senhor. E no videogame da vida, no jogo da vida, só deve haver um controle, que é o controle do Senhor, e não dois controles ou mais. Então percebam que essas imagens aqui podem aí possibilitar analogias interessantes para vocês usarem durante a aula. Então, outra forma também de usar essas imagens é pedir que os alunos façam essa referência, esse link, né, das imagens com o próprio conteúdo da lição, para que eles também possam contribuir com analogias, com a interpretação, com o significado que eles encontraram. E aí, claro, percebendo que houve algum equívoco, algum erro de interpretação, como professores, nós corrigimos e orientamos, mas pode ser uma forma também para eles pensarem, refletirem sobre o conteúdo e também compartilharem o que estão aprendendo e o que estão pensando sobre cada um dos temas e das imagens que temos a cada lição. Então, os alunos também podem, por conta, né, dessas imagens, podem também aí levar consigo várias referências, né? Então, a referência do controle, a referência da máscara, né? Outras imagens aqui que nós usamos também nas lições, a referência logo da primeira lição, né? Que é uma pessoa sentada com uma cadeira vazia ao lado, então é outra referência. Então, as imagens, para alguns de nós, tem muito significado, né? Quando nós somos muito visuais, imagens nos cativam, nos provocam,
também nos fazem pensar. Então, pode ser mais uma ferramenta didática para as nossas aulas na EBD. Na EBD ou no contato com eles que antecede a aula do domingo pela manhã. Amém? Espero que seja útil mais uma vez e vamos lá agora ao início da nossa aula, a sexta aula em que vamos falar sobre seja feita a tua vontade. Vamos falar sobre a vontade de Deus e a nossa vontade. Para começar a pensar no terceiro pedido da oração do Pai Nosso, nós vamos... O terceiro pedido está falando da vontade de Deus, né? Seja feita a tua vontade. Mas, para que nós possamos pensar na importância de pedir que a vontade de Deus seja feita, nós precisamos também pensar nas nossas vontades, na nossa vontade. E aí, para isso, nós recorremos a um trecho, aliás, talvez bem conhecido, né? Um trecho aí que é bem comum para nós, que é o trecho de Romanos, capítulo 7, em que o apóstolo Paulo está aí relatando um conflito interno, né? E nós vamos nos basear nesse conflito para pensar no nosso conflito interno também, no conflito das nossas vontades que contrapõem a vontade de Deus. Então é nesse contexto que nós vamos aprender a importância da vontade de Deus, a importância de pedir que a vontade dele seja feita. Por quê? Pedir para que a vontade de Deus seja feita. Para entender, né, o motivo, essa resposta, o porquê é importante, nós precisamos entender a natureza da nossa vontade, a natureza dos nossos desejos. Então, vamos recorrer a Romanos, capítulo 7, tá aí como leitura bíblica na nossa lição, entre o versículo 15 e o 14. E aí Paulo tem um conflito, né, um clamor desesperado do apóstolo Paulo, porque no versículo 24 vem aí a sua frase famosa, né, em que diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, o apóstolo Paulo está aí numa pergunta, num questionamento, em meio a um conflito da sua vontade que contrapõe com a vontade de Deus. Nesse trecho, nós temos aí as vontades denominadas como lei. Então, a vontade de Deus é citada aí como lei de Deus. E aí, como lei de Deus, nós aprendemos que ela é a vontade de Deus, os princípios do Senhor, os mandamentos do Senhor. Essa é a lei de Deus. Mas existem aí outras leis que concorrem com a lei de Deus. E nós vemos aí pelo menos 4 leis nesse trecho de Romanos, capítulo 7, do versículo 15 ao 24. Nós temos aí no versículo 21, a lei que atua em nós. Nós temos no versículo 22, no versículo 23, uma outra lei que atua nos nossos membros. Nós temos também, no 23 ainda, a lei do nosso entendimento, ou seja, a lei da nossa mente. E temos também a lei do pecado. Olha só, são muitas leis concorrendo contra a lei do Senhor. O que Paulo está falando aí é a respeito dos nossos desejos, das nossas vontades. Eu quero fazer o bem, mas não consigo. Eu desejo fazer o que é certo, mas eu acabo fazendo o que é errado. Eu tenho vontade de cumprir a lei de Deus,
mas eu não sou capaz. E aí chega, né, ao ponto culminante que é miserável homem que eu sou. Ou seja, não sou capaz, não consigo. Existe uma vontade em mim que contrapõe, que sobrepõe a minha própria vontade de fazer a vontade de Deus. Então, as minhas vontades, as leis que regem a minha vida, a minha própria carne, o meu próprio entendimento, enfim, tudo isso é a lei que atua em nós, a lei que atua em mim e atua em cada um de nós. Então, essa lei que concorre com a vontade de Deus é, na verdade, a nossa vontade, os nossos desejos. E é nesse contexto, né? Ou seja, a partir do momento que entendemos esse conflito, é que nós chegamos ao fato de Jesus saber que é importante pedirmos que a vontade de Deus seja feita. Porque além de termos muitas vontades, esse trecho de Romanos vai dizer que a nossa vontade está enferma. Os nossos desejos são pecaminosos, concorrem com a santidade, com a justiça, com a pureza e com o amor do nosso Deus. Então, nós temos muitas vontades e essas vontades são frutos da nossa pecaminosidade, né? Então, olha só em que contexto nós estamos. Então, nesse contexto, o Senhor Jesus nos ensina a orar dizendo: seja feita a tua vontade. Nos ensina então a pedir a Deus para que a vontade dele seja feita. Por quê? Porque a nossa não é uma boa vontade, né? A nossa vontade, ela é pecaminosa. A nossa vontade é fruto do nosso orgulho, da nossa desobediência. E como exemplo disso, nós temos o próprio apóstolo Pedro, que nós colocamos aí na revista, né? Que protagonizou aí uma conversa muito complexa de Jesus e os discípulos. Jesus estava explicando que ia morrer, né? Ia passar ali por um momento difícil de morte, de sofrimento. E aí a Bíblia explica, nos conta que Pedro repreende Jesus. Olha só, irmãos, como a nossa vontade se sobrepõe à vontade de Deus. Jesus estava falando aquilo que ele viria a fazer, né? Aquilo que ele viveria nos próximos dias, enfim, nas próximas semanas. E Pedro ali tenta sobrepor a vontade de Jesus com a sua própria vontade. E qual que era a sua própria vontade? Não, Jesus, não morre não, né? Tenha cuidado de si mesmo. Então percebam que, além de tudo, a vontade de Pedro estava maquiada de boas intenções. Então esse segundo tópico aqui da lição, em que a gente denominou como Pedro nos representa, nos dá um ótimo exemplo de como as nossas vontades são maquiadas, são disfarçadas. E essas vontades, muitas vezes, são influenciadas pelo próprio inimigo, por Satanás, porque foi a ele que Jesus repreendeu, né? Jesus repreendeu a Satanás quando Pedro falou isso. Então, olha só, aí a revista vai nos confrontar, né? De que muitas vezes a nossa vontade é influenciada pelo inimigo, porque é o plano dele criar em nós, né, fomentar, suscitar em nós a nossa própria vontade, essa vontade já contaminada pelo pecado. E aí o inimigo fomenta isso em nós, né, provoca muitas vezes. Então, da mesma forma que aconteceu com Pedro ali lado a lado com Jesus, pode acontecer conosco também. Então, precisamos estar alertas sobre a natureza das nossas vontades, a natureza das nossas motivações, porque aí nós colocamos aqui, né?
Porque Satanás não precisa que façamos a vontade dele. Para ele é suficientemente mortal que façamos a nossa própria vontade. Que perigo! Quão grave é essa situação. E nós precisamos nos atentar a isso. E os nossos jovens precisam se atentar a isso. Porque as nossas vontades muitas vezes estão disfarçadas de boa vontade, de boas intenções, né? De boas ideias, né? Então existe ali, às vezes, muitas vezes, um pano de fundo dos nossos desejos que parece ser inocente, né? Que não parece ser prejudicial, mas muitas vezes é. Então precisamos ter esse olhar atento, analítico mesmo, né? De autoexame, para que as nossas vontades sejam examinadas à luz da palavra de Deus. Então, chegamos aqui, por exemplo, nas perguntas de reflexão. Então, ao final desse tópico, nós temos duas perguntas aí, né? Então, nós perguntamos: quais boas intenções estamos usando como maquiagem para obedecermos aos propósitos de Deus? E perguntamos também como estão escondidos o egocentrismo e a obstinação na boa vontade dos nossos corações. Essas aqui são duas boas perguntas para fazerem nossos jovens refletirem e aplicarem de forma pessoal e particular uma situação que foi vivida com Pedro e Jesus há séculos, milênios atrás. Então, olha só como a palavra de Deus tem conselhos eternos. Foi para 2000 anos atrás e é para hoje também, né? A mesma natureza pecaminosa que deu brecha para o inimigo há 2000 anos atrás em Pedro, pode ser a mesma natureza, a mesma brecha que vai acontecer em nós aqui também, no tempo presente. Então, usem aí mais uma vez as perguntas e vamos ajudar os nossos jovens e adolescentes a fazer esse autoexame a respeito das suas vontades e dos seus desejos. Por quê? Porque o nosso Deus tem total interesse em quebrantar as nossas vontades. E não tem outra forma de quebrantar, né, de promover a vontade do Senhor que não quebrantar as nossas vontades. E aí nós estamos falando da frase, né, aí do para refletir. No quebrantamento do nosso querer, face a vontade de Deus. Pois é assim que a vontade de Deus é feita, quando os nossos desejos deixam de ser prioridade e deixam de ser seguidos por nós mesmos. Porque existem sim formas de Deus usar e nos quebrantar. Sim, o Senhor frustra, né, os nossos planos, o Senhor nos fala não, o Senhor nos impede muitas vezes de fazer as coisas, nos dá conselhos contrários àquilo que queremos, àquilo que acreditamos. Então, nós colocamos aí, né, que quando Deus quer quebrantar a nossa vontade, Ele nos levanta obstáculos. Eita, nós! Não é fácil, né? Mas é assim que acontece. E aí chegamos a algumas estratégias que Martinho Lutero cita e que Deus usa, né, para nos quebrantar. Então Deus usa formas, né, para estabelecer a sua vontade e para nos ensinar que a nossa vontade está errada. Então nós colocamos aí 3 estratégias. Existem inúmeras, citamos algumas aqui, sugestões de Martinho Lutero. O Senhor usa oposições e contrariedades. Então, quando nós somos aí contrariados,
com as situações da vida, com as pessoas ao nosso redor, quando somos contrariados e precisamos renunciar à nossa vontade, pode ser uma estratégia de Deus para nos abater aí na soberba, no orgulho, né? Nos treinar na humildade. Então, quando somos contrariados, como quando encontramos oposição. Também somos treinados na humildade quando temos prejuízos e perdas. E brincamos aí, né, no final do tópico, que Jó que o diga, não é mesmo? Então, Jó ali também, a gente sabe que ao final Deus estava forjando o caráter de Jó para que ele se tornasse ainda mais íntimo de Deus. E não tinha outra forma, né, ali, de não mostrar para Jó que aquilo que ele tinha e sabia era nada perto da grandeza e da sabedoria do nosso Deus. Então, às vezes, prejuízos e perdas são estratégias que Deus usa para nos ensinar a depender dele, a confiar na sua vontade e a seguir os seus planos e não os nossos. Por último, colocamos aí também como estratégia de quebrantar a nossa vontade a censura ou o desprezo. E aí nós citamos um trecho de Mateus capítulo 5, dos versículos 43 a 48, que fala sobre o amor aos inimigos. Então, quando nós somos desprezados e ainda assim devemos amar, é na verdade também uma estratégia de Deus de quebrantar a nossa vontade de nos vingar, a nossa vontade de pagar na mesma moeda, né? A nossa vontade aí de responder, né, da mesma forma quando somos criticados, quando somos tratados, né, com desprezo. Então, muitas vezes o Senhor usa, né, a censura e o desprezo para que nós aprendamos a abrir mão da nossa razão, ou seja, das nossas opiniões e da nossa vontade. Não são tratamentos fáceis, principalmente nesse tempo presente, na nossa cultura, em que nós temos tudo à disposição e principalmente de forma muito customizada, né? De forma muito personalizada. Então, desde um lanche que você vai pedir em algum lugar e eles fazem do jeitinho que você quer, até tudo que você pode resolver por um aplicativo, por comandos que você dá ali, tudo isso na nossa cultura vai nos ensinando que a nossa vontade é facilmente e rapidamente feita, não é verdade? Então, tudo isso na nossa cultura vai nos ensinando que tudo pode ser de acordo com o que a gente gosta, com o que a gente quer, né? Eu escolho, né, a roupa, a cor, o lanche, a minha rotina, tudo que eu faço, o que eu saio, se eu fico em casa, se eu respondo tudo por mensagem, se um comando no celular resolve tudo que eu preciso resolver. Então, a nossa cultura nos provoca a uma vida de acordo com o que a gente quer, com o tempo que queremos ter as coisas, né? E no formato que nós desejamos. Então, esses tratamentos aqui citados na lição são os tratamentos que Deus nos propõe e são desafios pesados para nós. Mas são necessários, porque a nossa cultura, o nosso tempo presente, pode estar aí nos ensinando que temos poder, que a nossa vontade é soberana, mas não é não. E o nosso Senhor está o tempo todo trabalhando em nós para nos ensinar, na verdade, que a vontade dele é que é boa, perfeita e agradável. É que ele é o soberano e nós somos filhos. Ele é o Pai.
Ele é o Senhor, nós somos os seus servos. Então, temos tratamentos difíceis aqui, né, que o Senhor nos propõe. Mas são necessários. E são necessários porque, inclusive, o nosso Senhor Jesus foi exemplo deles, para também nos dar o exemplo de como nós devemos ser, né? Então, aprendemos com Jesus a ser filhos. Então, assim como Jesus também abriu mão de sua vontade ali no Getsemane, nós precisamos abrir mão das nossas vontades também. E aí chegamos a algumas perguntas, né? Porque às vezes Deus pode estar aí usando algum desses tratamentos para quebrantar as nossas vontades. Então, é o momento ali dos nossos jovens e adolescentes refletirem: será que aquilo que está me incomodando, aquilo que me irrita, né, nos meus relacionamentos, no meu trabalho, nos meus estudos, no meu dia a dia, será que aquilo ali que me irrita, que me tira do meu conforto, na verdade é Deus treinando o nosso temperamento, treinando o nosso caráter para nos fazer mais humildes, mais submissos à vontade dele? Então são perguntas aqui, né, para fazermos os nossos jovens e adolescentes a aplicarem esses princípios aqui na sua própria rotina, na sua própria vida. Mas graças a Deus, não necessariamente essa severidade dos tratamentos que o Senhor nos propõe tem que ser tão pesada assim, né? Essa severidade pode ser amenizada, pode ser mais aliviada, vamos dizer assim. E aí nós chegamos a um trecho legal na palavra de Deus, que eu acho importante aí, que nós citamos, né, na lição, que é o trecho do Salmo 32, no versículo 8 e 9. Inclusive, com uma analogia aí um tanto incomum para nós, né? O Senhor compara, no versículo 9 do Salmo 32, o Senhor nos compara com cavalos, pelo menos aqui na minha tradução, né? Com cavalos e mulas. Aqui a gente colocou como cavalos e burros indomados. Olha só, o Senhor nos compara com burros indomados quando somos teimosos, quando somos rebeldes, quando não temos entendimento e quando não nos sujeitamos a ele. É isso que ele está falando no versículo 9 do Salmo 32. Então, olha só, existe uma forma da severidade desses tratamentos de Deus, né, ser amenizada. E como é? Aí a gente vai comparar o Salmo 32 com o trecho de João capítulo 10. Em João capítulo 10, Jesus nos ensina de que se ouvirmos a voz do Senhor, somos suas ovelhas. E então a sua voz, se nós dermos ouvido, ou seja, se nós formos ovelhas que obedecem e seguem o bom pastor, nós teremos apenas a sua voz para nos ensinar. Mas se nós formos burros indomados, aí será necessário não apenas a voz do Senhor, mas também o seu cabresto. É isso que o Salmo 32 está ensinando e foi esse comparativo que nós usamos aqui. Porque sim, nós precisamos entender que o Senhor quebranta o nosso querer. Mas como esse quebrantamento pode acontecer? Pode acontecer de forma mais leve, se rapidamente nos submetemos, como ovelhas que seguem o bom pastor, ou esse quebrantamento pode ser um pouco mais dolorido, mais pesado, se formos como cavalos e burros indomados, que Deus precisa tratar com cabresto, com rédeas. Aí nós precisamos, então, provocar os nossos jovens a pensar: como nós queremos que seja quebrantada a nossa vontade?
de forma leve, apenas ouvindo a voz do Senhor e assim seguindo de forma obediente, ou agiremos com rebeldia e aí o Senhor terá como necessário o uso do cabresto? Como será quebrantada a nossa vontade? Outra provocação para fazer com os nossos alunos na 6ª aula do nosso trimestre. Por último, precisamos então concluir que se Deus é Deus, então nós precisamos obedecê-lo, porque Martinho Lutero deixou para nós uma pergunta e citamos aqui, muito interessante. Qual a vantagem de saber que Deus é Deus se ele não é Deus para você? Então, assim, qual sabedoria há em ser um burro indomado, né? Se você sabe que ele é um Deus amoroso, né? Compassivo, que a sua voz é voz de ternura, né? Que a sua palavra é uma palavra que tem sim leis, mandamentos e princípios, mas tem também amor. Então, sabendo disso, por que ainda assim nós nos rebelaríamos e nos rebelamos? Então, sim, precisamos entender se Deus é Deus, por que nós tentamos viver longe do seu cuidado? Nós perguntamos isso aqui, né? Por que ignoramos os seus conselhos? Então, seguir a vontade do Senhor é necessário e é importante, é fundamental para que nós tenhamos uma vida de paz, uma vida de conforto na alma, no espírito. Ainda que o nosso redor seja conflituoso, se estivermos dentro da vontade de Deus, usufruiremos dos seus conselhos, do seu amparo, ou seja, é um complemento daquilo que nós vimos na lição passada, né? Estamos aí sob o reino de Deus, estamos cumprindo a sua vontade, então estamos usufruindo do seu amparo, do seu cuidado. Então, é necessário pensarmos nisso e se pensamos nisso, ou seja, se ele é Deus para nós, então nós precisamos concluir o que o salmista concluiu no texto-chave. O nosso texto-chave está aí no Salmo 143, no versículo 10. Ele fala: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Ou seja, se o Senhor é o meu Deus, eu sei que tu és o meu Deus, então me ensina a fazer a tua vontade. É lógico, né? É um fluxo lógico. Se o Senhor é o nosso Deus, precisamos fazer a sua vontade. Caso contrário, não estamos tratando ele como nosso Deus. Vimos isso na lição 1 também. Se não estamos cumprindo a vontade do Senhor, estamos sendo rebelde, deliberadamente contrariando o querer de Deus, então não estamos tratando ele como nosso Deus. Mas se queremos que ele seja o nosso Deus, qual que é a consequência disso, né? Qual é o resultado disso? Como damos sinal de que o Senhor é o nosso Deus? Como? Fazendo a sua vontade. Então, precisamos concluir isso. E aí, no final, nós, na conclusão, colocamos aí mais um conselho de Martinho Lutero para deixar claro que esse pedido na oração do Pai Nosso é um confronto do quanto nós somos pecadores. Pecadores que fazemos tão pouco e que precisamos dele para fazer tudo o que é necessário. Somos pecadores, a nossa vontade está contaminada pelos nossos pecados. E a nossa vontade não é boa, ainda que nós pensamos que ela seja. Pelo contrário, a nossa vontade é dissimulada, ela é disfarçada. Muitas vezes as nossas vontades, os nossos desejos são expressões da nossa dissimulação diante do Pai.
Parece que a gente tem boa intenção, só parece, não temos. E a palavra de Deus vai nos mostrar isso, porque quando nós, como vimos em Romanos 7, quando nós tentamos fazer o que é bom, nós falhamos. Então, essa lição vem mais uma vez nos confrontar, nos levar a uma autoanálise e uma autocrítica para que nós, por fim, entendamos o quão é necessário pedir ao Senhor que a vontade dele seja feita em nós. Amém? Vamos compartilhar isso com os nossos jovens para que, mais uma vez, as nossas orações sejam aí expressão não apenas do nosso egoísmo ou das nossas necessidades, mas que seja também a expressão do que aprendemos, que é importante para Deus. Então, mais uma vez, a oração do Pai Nosso nos ensinando muito mais sobre o quanto nós precisamos ser transformados do que apresentar a Deus uma lista de pedidos. Vamos juntos! Estamos aí na metade do trimestre. Na próxima lição, lição 7, espero vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais!